Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui no nosso perfil. Vamos esperar mais pessoas entrarem. Hoje é uma live muito importante. Uma live com uma temática que nunca trouxemos aqui no perfil. Olá, Cleiton, sejam bem-vindos. Me digam se está tudo ok com o áudio, se não tem barulho de vento. Com o calor que tá fazendo, não dá pra ficar sem ventilador. Vamos esperar a nossa convidada entrar. Boa noite, Rafaela. Seja bem-vinda. Vocês estão escutando a música que eu coloquei? Se estiverem, nossa convidada já entrou. Dá um oizinho. Nós estamos pontuais, 8 horas em ponto. Antes de começar a nossa live, eu queria só dar uma breve explicação sobre o que aconteceu ontem. Como todo mundo sabe, o Instagram resolveu não funcionar, então nós ficamos impossibilitados de fazer nossa live. A nossa live de ontem seria com a Ingrid, que é membro da Rede Nacional em Defesa da Vida e da Família. Contudo, não foi possível a realização da live com a Ingrid. Vai acabar ficando para outra oportunidade. Infelizmente o Instagram não deixou. Mas era uma live muito interessante. Mas nós vamos pensar em outro momento, em outra oportunidade. E hoje a nossa live é também muito especial. Como eu falei no começo, é sobre uma temática que nunca trouxemos aqui no perfil. E é com uma pessoa que tem total propriedade para falar do assunto. Hoje nós vamos conversar com a Lúcia, que é responsável pelo... Dá para escutar o vento, minha gente? Eu vou tentar arrumar esse vento aqui. Se a ventania estiver muito forte, vocês me avisam, por favor. Como eu dizia, nós vamos conversar com a Lúcia, que é instrutora MOB, instrutora do método Billings. E também, hoje, conosco vai participar a nossa coordenadora, que é a Cristiana, coordenadora do nosso movimento. A Sheila também ia participar com a gente, mas infelizmente ela não vai poder, né? Porque a gente sabe, a tecnologia às vezes prega umas peças com a gente. Bom, já são 8 horas. O som que vocês falam é a música ou é a minha voz? Enquanto isso, vocês vão enviando aqui nesse aviãozinho. Pra mim tá desse lado, não sei do lado de vocês. Vão enviando aí para as pessoas. Para mais pessoas poderem participar dessa live, que é muito importante, que é sobre o método Billings e também sobre fecundidade no matrimônio. Nós vamos falar sobre tudo isso na live de hoje. Acho que eu já posso chamar a Lúcia, né? A Lúcia já entrou aqui no perfil. Vou convidar aqui ela para entrar. Enquanto isso, vocês vão enviando, vão fazendo os comentários de vocês. Vou enviar aqui o convite para a senhora, viu, Lúcia? Oi. Oi, boa noite. Boa noite. Tá me escutando? Estou escutando bem. O seu vídeo é que está travando aí o seu vídeo, não? O meu vídeo tá travando? Nossa. Mas...
Melhorou? Melhorou. Tô lhe vendo. Voltou? Pronto. É que para mim aparecia a senhora um pouco distorcida. Agora nós estamos bem. É a A internet. internet acaba com a... É, com certeza é a internet. É isso aí, querida. Eis-me aqui. Muito bem. Já a Lúcia já entrou. Agora eu vou convidar a Cristiane para entrar. Vou convidar a Cristiane para entrar, que é a nossa outra participante, que é a coordenadora do nosso movimento. Ok. Deixa eu achar ela. Deixa eu achar ela aqui. Ai, meu Deus. Cristiane, me envia o convite que eu não estou lhe achando, não. Ai, meu Deus. Vamos ver se ela consegue me enviar convite para eu aceitar ela na live. Se estiver travando, gente, vocês vão falando aí que a gente vai tentando consertar. Acho que ela saiu da live. Enfim. De qualquer forma, acho que a gente já pode iniciar, né? Já passou do horário. Quando a Cristina aparecer, eu convido ela de novo. Então, boa noite novamente. Boa noite, Lúcia. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Estamos num quinto dia da nossa Semana da Vida, nosso quinto dia de live. E hoje, como eu já falei algumas vezes durante o início da live, nós vamos falar com a Lúcia, que é uma convidada muito especial. Primeira vez aqui no nosso perfil. Primeira vez falando sobre esse tema, que é o método Billings. E eu gostaria que, para a gente iniciar esse momento, a senhora se apresentasse para a gente, não é? E vamos lá. Vamos lá. A senhora está no céu. Então, realmente, né, diante da sua juventude, eu sou a senhora mesmo. Mas, Só um minuto aqui. Acho que a Cristiane vai conseguir entrar. Vou colocar aqui ela. Aceitei você, Cristiane. Vamos ver se você entra. olha, entrou. Ó. Olha aí. Boa noite. Deu certo. Deu certo, coisa boa. Ai, Somos três, não é isso? Sim. isso, nós três. Que maravilha. Pronto, a senhora pode... Agora sim, a senhora pode falar. Então, me chamo Lúcia, né? Mas me conhecem mais por Lucinha. Sou aqui de Fortaleza. Sou casada. Tenho 4 filhas lindas, né? Como toda mãe acha que seus filhos são lindos. E são mesmo. Nós temos um anjinho no céu, também a interceder por nós, né? Vamos completar agora em novembro 34 anos de casados. E a respeito do método, né? O método nos conquistou logo no início, mais ou menos, do casamento. Quando a gente já tinha tido a segunda filha, né? Então, há 28 anos atrás, nós fomos atingidos por essa graça que foi o método de ovulação Billings. E eu me apaixonei de cara e logo quis ser instrutora, né? E de lá para cá nunca mais deixei. E hoje, né, nós somos... Hoje não, né? Nós somos consagrados na comunidade católica Shalom e coordenamos o Plafam, que é o Ministério Shalom, de Planejamento Natural da Família. E a Semplafam nos confiou, não é, a coordenação, né? Nós somos responsáveis pelo Regional Nordeste da Semplafam. Então, assim, é com muita alegria que aceitei esse convite para falar desse tema que me é tão caro, que transformou a minha vida, o meu matrimônio, a minha família. Eu sou muito grata e quero passar o resto da minha vida falando sobre ele e levando esse conhecimento a todas as mulheres. Porque todas as mulheres têm o direito
de conhecer o método Billings, que é uma grande bênção. Que coisa boa. Nossa, que falta de educação. Eu nem me apresentei, nem a Cristiane se apresentou, a gente nem conversou direito. Então, só para a gente dar continuidade ao nosso tema, vamos nos apresentar um pouquinho, Cristiane, só para a Lúcia saber mais ou menos quem são essas duas pessoas que estão conversando com ela. Então, eu vou falar, depois você fala, tá? Tudo bem. Então, meu nome é Lívia, como você já sabe, e eu sou assessora de comunicação do Provida Palhano. Meu trabalho é fazer essas lives, fazer as artes e organizar essa parte mais digital. Não é? Palhano é uma cidade daqui do Ceará, do interior do Ceará. Eu não moro no Palhano, não sou do Palhano, mas como a Rede Nacional em Defesa da Vida e da Família nos indica procurar o núcleo mais próximo a gente, então o mais próximo a mim era Palhano. Então eu me associei às meninas. Ai, que coisa Agora é a sua boa. vez. Muito bem. O meu nome é Cristiane, eu estou à frente da coordenação do Provida Palhano. A gente começou o nosso trabalho em dezembro, né? E de lá para cá a gente vem nesse processo de fazer live, de informar um pouquinho, de falar sobre o que é o Provida Palhano, falar sobre a questão do aborto, conscientizar, né? E é isso. Eu sou meio ruim de me apresentar, mas enfim. Vamos lá. Mas é uma honra participar Vamos da lá. live com vocês, né, que levantam a bandeira da vida. Pelo nosso ministério, por esse apostolado, nós também estamos ligados, né, a todos os providas, né, porque o método Billings é essa grande ferramenta que livra as mulheres da contracepção e do aborto também, não é? Porque conscientiza a mulher da beleza do dom da fecundidade. E até porque os anticoncepcionais, eles não fazem com que não haja concepção, né? A concepção acontece e muitas mulheres, né, abortam sem nem saber, o famoso aborto oculto, né? Exatamente. É isso mesmo, é isso que a gente procura alertar. Muitas vezes por ignorância mesmo, né? A gente não deve nem julgar, porque, infelizmente, os métodos contraceptivos entraram, né, no mundo e veio conquistando, né, e levando essa mentalidade da contracepção de uma forma tão sutil que hoje é difícil você encontrar alguém que não use, né? Exatamente. Então, nós lutamos, nós nadamos, né, contra a maré para convencer o óbvio que o melhor sempre é o natural, né? Infelizmente, assim, as próprias universidades, né, as faculdades de medicina, todas as universidades que trabalham com a área da saúde, não têm o cuidado de informar melhor a respeito dos métodos naturais. Graças a Deus que hoje a gente vê muitos médicos se voltando para o natural e tendo a ousadia e a coragem, né, de enfrentar toda essa indústria química, né, que tem farmacêutica, que tem induzido as mulheres, desde adolescentes, a utilizarem contraceptivos, né, causando nelas grandes prejuízos na saúde, infelizmente, né? E um deles é até Muito bem. a falta de libido, né? Que o comprimido provoca. Ele dá uma liberdade que não é liberdade. Vai chegar um ponto que já para a mulher já é tão, né, tão limitada essa questão do libido, acaba muito cedo. E aí o comprimido só acelera isso e elas não se atentam para isso, né? Eu digo assim, o verdadeiro empoderamento da mulher, ela se conhecer, né? E ser livre, né? E se deixar respeitar pelo seu esposo, né? Conhecer também o seu corpo. São tantos benefícios, a gente já começou assim, porque realmente o método de ovulação Billings, os métodos naturais, nos dá uma liberdade tão intensa, tão
plena, que se toda mulher soubesse, já estaria usando, né? Esse é o nosso desejo, que todas as mulheres possam usar. Que coisa boa. Então, acho que nós já começamos o nosso bate-papo, mas vamos iniciar o nosso tema propriamente dito. Afinal, o que é esse MOB que a gente tanto fala? O que é o método Billis? Explica pra gente. Pronto. O método de ovulação Billis, ou MOB, né? Assim, quando a gente carinhosamente chama, né? Ele, apesar de pouco divulgado, ele é um método que já tem quase 70 anos. Eu estou ouvindo um eco, eu estou falando e está voltando. Está travando um pouquinho aqui para mim. Vocês estão me ouvindo direito? Estou ouvindo um pouco picotado, mas está dando para compreender. Eu acho eu só estou ouvindo um eco. Né? Também. Deixa eu desligar aqui o computador. Talvez seja isso. Vou baixar. Será que melhorou agora? Não. Está tendo um eco. Mas vamos lá. Com eco ou sem eco, eu vou falar. Então, o método de ovulação ele foi desenvolvido na Austrália, precisamente em Melbourne, por um casal John e Evelyn Billis. Ele era médico neurologista e ela era uma médica pediatra. Um casal fantástico. E foi convidado pela paróquia para ajudar os casais. Né, no aconselhamento. E por serem médicos, o assunto era exatamente a relação dos filhos, né? Que naquela época tem eco mesmo. Será que é um microfone ligado? Eu não tenho microfone aqui. Deixa eu colocar, então, um fone de ouvido. Vou tentar. Pegar ali. O meu microfone está desligado. Vê se é o seu. Tá ruim aí. Não sei o que é. Vou colocar aqui o fone para ver se melhora. Vocês estão ligados com alguma outra coisa? Ligado. Deixa eu ver se com o microfone melhora. Eu estou de fone. Eu estou sem fone. Vocês todos estão com eco. Sabia disso? Olha, gente, o que será? Tá repetindo. Vocês estão com computador e celular ligado? Não. Bom, vou falando aqui e o pessoal vai dando aí um feedback. Tá tendo eco, minha gente? Respondam aí. Para mim, continua. Aqui tá com eco. Tá ruim. Será que é melhor ser duas em vez de três? Será que não é isso? Porque tá ruim demais. Pronto. Eu posso... Tenta sair. Voltou? Lívia. Será que é o meu microfone? O teu tá dando eco, Lívia. Deixe aí você. Continua falando e eu vou ativar meu microfone. Então vamos lá. Agora ficou sem eco, tá bom?
Aqui o fone. Agora ficou sem. Estão me ouvindo direitinho? Olha aí. Eu estou ouvindo. Pronto, o som agora parece que ficou bom. Acho que era. Não é? Acho que, Acho que o Instagram está querendo fazer bullying com a gente. Então, vamos lá. Voltando à história, né? Sobre o método Billings. O método Billings começou na Austrália, né? Com o Dr. John e Evelyn Billings, um casal de médicos. E ele começou a ficar inquieto em relação aos métodos naturais, né? Porque na época só existia a tabelinha, que era um método que foi muito, muito usado, porém não tão eficaz. Então, alguns casais que não tinham os ciclos regulares, né, que apresentavam irregularidade no ciclo, acabavam engravidando sem planejar, porque o método, esse tipo de método, né, da tabelinha, ele exige uma regularidade no ciclo. E aí o Dr. John Billings começou a estudar a fertilidade feminina e procurar alguma coisa para tentar ajudar. E ele se deparou com a chave da fertilidade, que é o muco cervical. E ele se pegou muito nesse sinal da fertilidade da mulher e começou a arguir às mulheres sobre isso, né? Fazendo análises, conversando. E as mulheres sempre relatavam que durante um certo período do ciclo, elas identificavam sim uma secreção diferenciada, que era exatamente aquela que era a fase fértil da mulher. Né? Então, todos esses estudos clínicos do Dr. John Billings, eles foram confrontados com os exames hormonais e coincidiam. Né? Tudo que acontecia internamente com a mulher, na verdade, o corpo externava, né? Através desses sinais de fertilidade. E juntou-se a ele outros médicos, outros cientistas, que foi o Dr. Eric Odeblad e o Dr. James Brown, né? 2 cientistas que vieram somar, não é? Onde aí com os estudos dele a ciência certificou realmente essa correlação entre os hormônios, entre o muco cervical e tudo aquilo que a mulher percebe, né? Externamente, né? Com a sua própria fazer muitos exames, né? Então, todos nós mulheres, quando estamos férteis, nós temos sinais externos que falam isso. O corpo da gente fala. A verdade é que nós é que não sabemos ouvir o nosso corpo. Então, o que o Dr. John Billings viu? Que a mulher precisa aprender mais sobre si mesma, que nós precisamos nos conhecer melhor. Então, ele desenvolveu tudo isso e o método, a grande graça e a diferença dos outros métodos é que ele não tem o objetivo da contracepção. O objetivo do método de ovulação Billings, ele vai além, muito além do que ter ou não ter filhos. Na verdade, é um grande estilo de vida, é uma forma nova de você ver a sua fertilidade, de viver a sua sexualidade e de também acolher os filhos com muito mais responsabilidade, realmente com seu esposo e você partilhando, conversando, sabendo, né, quando podem engravidar ou não. Né? Então, assim, o método ele tem o objetivo de conseguir uma gravidez, porque quando eu conheço o meu corpo e sei quando estou fértil, eu sei a possibilidade de engravidar, a probabilidade daquele período de engravidar, né? Então eu sei quando estou potencialmente fértil. Também nos períodos em que o casal, por decisão própria, né, chegam à conclusão que precisam espaçar os filhos por algum motivo, eles também podem se utilizar do método de ovulação Billings. E outra grande graça do método é o conhecimento do corpo, que nos dá a graça de monitorar a nossa saúde reprodutiva. Então, mesmo as mulheres solteiras, elas são capazes de identificar no seu corpo algo que não esteja de acordo, né, com a saúde. Por exemplo, quando a mulher se conhece, ela vai saber identificar o que é uma secreção patológica de uma secreção normal, saudável. Uma mulher que se conhece, ela vai identificar um sangramento normal que ela pode ter por conta, por exemplo, da menstruação,
como também ela vai ver alguma coisa diferente quando tem um sangramento depois da ovulação, onde ela pode ter vários dias de sangramento antes mesmo do tempo que deve ser a menstruação. É mais ou menos isso, né? Sangramentos fora de hora, né? Então, a mulher que se conhece, ela vai identificar o que pode estar acontecendo alguma coisa errada e assim ela pode buscar ajuda médica e identificar, inclusive, alguma patologia que pode estar acontecendo. É uma ferramenta de diagnóstico muito importante. Então, o método Billings, ele é um método que nos faz muito mais conscientes de nós mesmos, né? Onde nós, mulheres, também não somos atingidas por nenhum hormônio, porque o método é 100% natural, nos dá uma liberdade, né, que é sem tamanho. Né? Depois que eu conheci o método Billings, a minha vida realmente mudou. Eu já estava usando anticoncepcional, era a minha segunda filha, né? Eu tive 2 filhas antes do método, e quando eu conheci o método, eu digo, é isso que eu quero para a minha vida. Eu não quero mais tomar esse anticoncepcional. E me livrei daquela droga, né? E entrei nessa via e realmente eu só colhi coisas boas. Colhi do nosso matrimônio mais harmonia, mais unidade, mais cumplicidade, onde eu e meu esposo podemos assim planejar as nossas filhas, saber o dia que a nossa filha foi concebida, né? Isso é muito lindo, né? Realmente é trazer o marido para perto da gente. A contracepção, ela nos divide, ela nos afasta, né? De nós mesmos e do outro. Porque nós rompemos, né, com a nossa própria saúde, com a nossa fecundidade, e também rompemos com a harmonia, com a unidade com o nosso esposo. Então, o catecismo da Igreja Católica, ele diz uma frase que eu acho muito bonita, né, que ele diz assim: os métodos naturais respeitam os corpos dos esposos, estimulam a ternura entre eles e favorecem a educação de uma liberdade autêntica. Essa é a liberdade, né? É ser livre com o que Deus nos deu, né? Com o corpo que Deus nos deu, respeitando os nossos tempos, né? E entendendo melhor quem nós somos e vivendo melhor a nossa feminilidade e também a masculinidade do nosso esposo, né? Realmente é uma grande graça. Aí o Reginaldo está perguntando Muito aí, bem. né, o negócio, como é? Pode responder a pergunta. A partir de que momento a mulher pode começar a usar o método? Pronto. Na verdade, a mulher deveria começar assim que ela chegasse à puberdade, né? A adolescente, né, quando ela começa a amadurecer os seus óvulos, né, que começa as ovulações e assim começa o seu ciclo menstrual, ela já deveria ser instruída a conhecer o seu corpo. Mesmo sem fazer uso das regras do método, né, para ter filhos, mas ela pode sim, conhecendo o seu corpo, saber quem ela é, né? E saber os sinais que o seu corpo fala, né? Aquilo que vai dizendo, entendendo que no seu ciclo ela tem oscilações hormonais, onde ela pode estar alguns dias um pouco mais, né? Aquela famosa TPM, né? Aquela história da TPM que todo mundo tem horror, não é? Mas faz parte da mulher, né? A gente esperar a nossa menstruação, né? Mas é importante que a mulher se conheça desde sempre. O que tem acontecido, infelizmente, é que as adolescentes, quando vão ao ginecologista pela primeira vez, a primeira coisa que eles mandam é que elas tomem anticoncepcional. É porque vai regular o ciclo, vai melhorar a pele. É um verdadeiro elixir, né, da juventude. Na verdade, por trás dessa droga, elas vão colher muitos frutos ruins para o seu corpo. Olha aí o Onivaldo, meu querido, seja bem-vindo. É um grande amigo da Semplafan. Então, Seja muito bem-vinda. Então, é muito importante o conhecimento, não é?
como seria importante que todas as mulheres, desde mais tenra idade, pudessem conhecer o método e, assim, conhecer seu corpo e respeitá-lo mais, né? E outra, depois que ela conhece, ela pode usar na adolescência. Olha como é maravilhoso o método. Ele pode ser usado na adolescência, pode ser usado quando ela tem períodos de estresse, quando tem ciclos maiores ou menores, né? A gente sabe que o ciclo da mulher ela não é sempre igual. Nós usamos uma régua, que é essa aqui, a régua deslizável, simbolizando assim um ciclo menstrual. Então, os ciclos eles podem ser regulares, né? Que vai de 26 a 35 dias de tamanho, né? Que começa com a menstruação e termina na véspera da próxima. Ela pode ter ciclos menores, né? De 19 até 25 dias. Isso também pode ocorrer mesmo com as mulheres mais regulares que possam existir. E ela pode também ter ciclos maiores, né? Que acontece na época da amamentação, quando as mulheres param o anticoncepcional, quando elas estão sofrendo algum estresse, né? Então, os ciclos maiores, né? Então, assim, o método, ele favorece porque ele não tem um tipo só de mulher, que ele contempla qualquer mulher. Então, qualquer mulher, em qualquer fase da sua vida reprodutiva, ela pode usar o método de ovulação Billings. As adolescentes, as mulheres que estão amamentando, as mulheres que estão perto da menopausa, as mulheres que estão no período pós-menstruação ou pós-contracepção, não é? Quando ela toma hormônios, que aí também desregula o ciclo. Então, o método Billings, ele é para todas, né? Não tem uma mulher que possa dizer, não, isso não dá para mim porque eu não sou regular. Não precisa de regularidade para usar o método. Não. Muito bem. Eu só queria fazer uma menção honrosa aqui ao Instagram Mãe dos 12, essa mulher que balançou o Instagram, balançou nossas redes sociais por esses dias, né? Mãe de 12 lindas crianças. Muito obrigada aí pela sua presença aqui na nossa live. Olha, que maravilha. Eu não conheço, mas já estou querendo conhecer a história dela. É maravilhosa. Grande mulher. Pois bem, Lúcia, dando continuidade ao nosso tema, fala pra gente quais são os maiores benefícios da utilização do método. Fora toda essa liberdade, essa verdadeira liberdade que a gente tem, fala pra gente dos benefícios do método, científicos, até mesmo emocionais, eu poderia dizer. Sim. Quando você se livra do hormônio, né, você é você. Então, você vai conhecer as oscilações do seu ciclo, você vai perceber que muitas vezes você está com os hormônios baixos, você está com a libido, né, inclusive diminuída, e o seu esposo que conhece, sabe como você é, o casal vai namorar mais, né? Então, o método Billings favorece o conhecimento dos dois, onde o esposo participa também e vai também estimular melhor a sua esposa no ato conjugal, né? Isso é algo fantástico, porque há um diálogo sobre o ato conjugal, né? Então, a gente que ensina o método, a gente dá esse plus, né? Onde a gente ganha esse plus de saber melhor gerir, vamos dizer assim, a nossa sexualidade, né? Saber que o ato conjugal, ele não pode ser banalizado, né? Quem usa o método Billings, ele tem um zelo maior por esse encontro, porque esse encontro ele se torna algo importante e especial na vida daquele casal. Porque no período fértil, por exemplo, quando ele passa algum tempo sem ter esse contato, cria-se uma expectativa maior, onde também o esposo compreende que ele precisa estimular mais a sua esposa, namorar mais. A gente explica, né, que o ato conjugal ele tem 3 fases, né? O prelúdio, o lúdio e o pós-lúdio. Então, ele precisa ter essa preparação. Nós mulheres, precisamos ser mais amadas, né? Mais estimuladas. Não existe mulher fria. Existe mulher mal amada, mal estimulada.
Se o seu marido está reclamando que você é frio, que você não quer, que você está... Ele precisa lhe namorar mais, né? Conquistar mais. Então, o método ele faz com que o relacionamento seja um eterno namoro, onde o esposo ele precisa buscar conquistar a sua esposa, né? Namorar mais. A esposa também, vendo todo o zelo do esposo, em muitas vezes se abster por conta dos períodos férteis, se for o caso do espaçamento, a mulher não vai ter coragem de ficar dizendo não para o esposo, né? Porque o que a gente vê é quem toma pílula começa a inventar um monte de desculpa para não ter o ato conjugal. E a gente sabe que o ato conjugal faz parte do relacionamento do casal. O casal que casa, ele tem que ter o ato conjugal, né? O ato conjugal não é algo que eu diga, não quero não, eu vou casar, mas eu não estou afim de ter ato conjugal. Ou então eu vou ter só quando eu quero, ele que se dane. Não é assim, não. E eu gosto muito de ler uma passagem bíblica que fala exatamente sobre isso. Que nós, quando casamos, né, nós não somos mais uma só pessoa, né? Sozinhos, nós temos um esposo e que nós devemos também a ele alguns direitos, né? Olha aqui, eu vou ler essa passagem porque é importante, né? Em 1 Coríntios 7 diz assim, 1 Coríntios 7, 3, o marido cumpra o dever conjugal para com a esposa e a mulher faça o mesmo em relação ao marido. A mulher não dispõe do seu corpo, mas é o marido quem dispõe. Do mesmo modo, o marido não dispõe do seu corpo, mas é a mulher quem dispõe. Não vos recuseis um ao outro, a não ser de comum acordo, e por algum tempo, para que vos entregueis à oração. Depois disso, voltai a unir-vos, a fim de que Satanás não vos tente mediante a vossa incontinência. O que tem acontecido no meio católico? Às vezes eu pego pessoas que, por medo de engravidar, além de não tomar anticoncepcional, porque, claro, obedece à igreja, mas aí vai para o outro lado, a abstinência. Não, é porque eu não tomo anticoncepcional, mas eu não estou tendo também nada com meu marido, porque eu estou morrendo de medo de ter filho. Então, tá pecando do mesmo jeito, né? Porque, na verdade, o não estar com o seu esposo e rejeitar o seu esposo também constitui aí uma falta grave, né? Porque, como diz a própria palavra, não vos recuseis um ao outro, a não ser por um período, né? Por pouco tempo, em comum acordo. Então, essa passagem eu aplico muito ao método Billings, porque parece que a gente está vendo, né? Os tempos das pausas, né? Da vivência da castidade. Essa castidade que nós somos chamadas a viver como casal. Né? Os celibatários, eles são chamados à castidade total, né? A abstinência total, né? Das relações sexuais. Nós, casais, nós somos chamados a ter esse autodomínio, que nos pede, né, o Senhor, de também não nos deixar levar como o impulso, como os animais. Então, eu vejo que o método Billings, ele vem também nos dar a graça da ordem, a graça do autodomínio, a graça da serenidade, né? De não nos deixar levar como os animais, mas nos relacionarmos como verdadeiros filhos de Deus. A passagem bíblica é 1 Coríntios 7, 3, sobre o casamento e virgindade. Depois vocês dão uma lida aí. Essa passagem é muito bela. Eu relaciono mesmo, né? Em relação ao método. Então, vejo um motivo grave, né? Uma grande dúvida. Assim, quanto a qual é o motivo grave para o espaçamento dos filhos, a igreja também se pronunciou, não é? Nós temos um documento que é muito importante que os casais conheçam, é a Humanae Vitae, né? Que é um documento fininho que deveria ser o nosso manual, né? Assim, da nossa cabeceira, né? Depois que eu conheci o método Billings e me aproximei dos documentos, eu fiquei apaixonada.
Foi uma paixão assim que se firmou nos documentos. Então, assim, vou já falar da abstinência, né? A abstinência não é todo o tempo, não, viu? A abstinência só se for na questão do espaçamento dos filhos, viu? Só nos períodos férteis, né? A abstinência para todo o tempo, não, porque nós não somos chamados a viver a abstinência desnecessária, né? Então, nesse documento, quem escreveu foi um santo, né? São Paulo VI, esse homem que foi um grande profeta. Então, São Paulo VI, no tempo que o mundo todo estava com o olhar na ciência, onde a pílula contraceptiva tinha aparecido como uma grande solução para a humanidade, né? Porque ia faltar comida, porque as pessoas não poderiam ter tantos filhos, por tantas situações, né? E a pílula contraceptiva veio encantar a humanidade. E, de certa forma, atingiu a igreja, onde muitas pessoas, até mesmo dentro da igreja, começaram a ter dúvidas se não deveria a igreja aceitar que se os cristãos, os católicos, usassem os métodos contraceptivos. Foi aí que Paulo VI, né, ele foi rezar, né? E ele se reuniu com médicos, ele se reuniu com cientistas, mas principalmente ele se reuniu com o próprio Deus, que o conduziu. E dizem, né, que na noite que antecedeu a promulgação dessa carta encíclica, ele ficou numa dúvida muito grande, porque, de um lado, muitos achavam que deveria, sim, liberar o uso dos contraceptivos, e uma minoria dizia que não, né? Que era para realmente indicar os métodos naturais. Mas aí ele, ouvindo a Deus, viu que optou pela vida, optou pelos métodos naturais. E esse documento foi promulgado no dia 28 de... Quando é, meu Deus? De julho, até me esqueci. 25 de julho de 1968, né? Então, esse documento foi promulgado e foi uma verdadeira bomba atômica na igreja, né? Onde até hoje, quando a gente diz, olha, mas a igreja já se pronunciou, as pessoas dizem, o quê? Até hoje tem gente que quer esconder, tem gente que quer deixar debaixo do tapete. Esses documentos já faz muito tempo, isso é antigo. Aí eu digo, tá velho. Aí eu digo, sabe o quê? Olha, pois não tá não. Por quê? São João Paulo II, outro santo, outro homem guiado por Deus, ele também reafirmou a Humanae Vitae quando ele escreveu outro documento chamado Evangelium Vitae. E quando ele escreveu, aliás, quando ele falava, né, as suas catequeses, né, onde ele, por alguns anos, falou sobre o amor, sobre o corpo humano, né, que aí foi compilado num documento só, né, que é a Teologia do Corpo. Ele dedicou 6 ciclos da Teologia do Corpo só sobre a Humanae Vitae. Só para esmiuçar esse documento desse tamanhozinho. Ou seja, ele não só admite como verdade tudo que aqui está, como ele estimulou, né, a que todos os casais vivessem o que a Humanae Vitae fala. E aí, só para fechar essa história dos papas, né? Na Amoris Laetitia, Papa Francisco, eu não estou com ela aqui, acho que eu deixei lá dentro. Então, a Amoris Laetitia diz, né, textualmente, que devemos reencontrar a Humanae Vitae, alguma coisa assim, o significado da Humanae Vitae. Então, nem o Papa descartou a Humanae Vitae, ao contrário, enalteceu. Então, nesse documento, ele vai falar sobre o que o nosso amigo estava perguntando aí, né? Sobre os graves, né? Aqui no item 10, ele vai falar sobre a paternidade responsável. Porque a igreja, ela é mãe, gente. Ela não é madrasta, né? Então, ela, como mãe, ela pensa em tudo para a gente. Então, ela viu que realmente existem situações em que os casais não têm condições de ter uma família tão grande, ou então não tem condições de ter nenhum, dependendo da situação.
né? Então, tem situações e situações. Então, nesse documento, Exatamente. ele descreve o que é viver a paternidade responsável. E aí ele vai citando, né? Uhum. Que em relação aos processos biológicos, a paternidade responsável significa o conhecimento e respeito pelas suas funções. A inteligência descobre no poder de dar à vida leis biológicas que fazem parte da pessoa humana. Então, o documento fala que o conhecimento do corpo faz parte da paternidade responsável. Então, você usar os métodos naturais, conhecer seu corpo, os limites do seu corpo, é paternidade responsável. Outro aspecto, né? Em relação à tendência dos instintos e das paixões, a paternidade responsável significa o necessário domínio que a razão e a vontade devem exercer sobre elas. Então, aquilo que eu falei, né? Não nos deixar levar pelos instintos. E aí vai. Em relação às condições físicas, econômicas, psicológicas, sociais, olha aí, 4. A paternidade responsável exerce tanto com a deliberação ponderada e generosa de fazer crescer uma família numerosa, como com a decisão tomada por motivos graves e com respeito pela lei moral, de evitar temporariamente ou por um tempo indeterminado um novo nascimento. Eu vou dar um exemplo de uma usuária que eu atendi, para vocês, um exemplo para vocês entenderem o que é um motivo grave. Eu tive uma usuária que ela tem lúpus, né? Então, ela casou e quando casou, passaram para ela anticoncepcional. A bichinha não sabia de nada e tomou, né? Só que aquilo deu para ela uma reação terrível. Ela entrou numa crise muito grave e ela tomava medicações fortíssimas devido à doença que ela tinha. E essas medicações, se ela engravidasse, a criança morreria. E ela também poderia morrer. Então, quando ela me procurou, ela, claro, não tinha nem o que fazer, porque ela não podia tomar anticoncepcional e a situação era grave, né? E ela tinha que passar algum tempo, enquanto ela estava tomando a medicação, sem engravidar. Qual era a solução? Os métodos naturais. Então, essa moça, né, essa senhora, jovem senhora, usou o método por aquele tempo que ela estava nessa situação, para espaçar os filhos. Depois, né, quando ela pôde parar a medicação, quando ela suspendeu e que desmamou, né, aquela medicação, ela usou o método para engravidar. Olha que grande graça. E ela conseguiu, graças a Deus, ainda engravidar de 2 filhos, né? Numa situação de uma enfermidade que não é fácil, né? A gente sabe que o lúpus é uma doença bem difícil. E aí, ela, claro, como todas as mulheres que estão amamentando, é uma situação em que a mulher precisa se dedicar ao seu filho. Então, enquanto ela está amamentando, usar um método natural é importante esse espaçamento, né? Os filhos precisam de atenção. Então, depois que você tem um filho, você tem que espaçar um pouco entre um filho e outro para você se recuperar o seu corpo, para você se dedicar melhor àquele filho. Então, na verdade, existem muitas fases na vida da gente em que vai ter essa necessidade do espaçamento entre os filhos. E a decisão, né, de parar de ter os filhos ou de aumentar a prole, né, isso cabe única e exclusivamente ao casal. Às vezes a gente vê Exatamente. as pessoas exigindo que os outros tenham X número de filhos. Nós não podemos nunca colocar essa carga na cabeça das pessoas. Quem sabe da situação é cada um. Às vezes a pessoa tem um filho. Eu vejo muitas pessoas fazendo questionamentos a essas mães do Instagram, essas mães que esses Instagrams de mãe que a gente tem visto crescer nos últimos anos, e muita gente fazendo esses questionamentos. Ai, pode, não pode. Minha gente, isso é com você, com seu esposo, e se você for cristão, católico, com o padre. Exato. Não é?
A gente quer jogar responsabilidade no outro, mas não é assim. Não. A responsabilidade é nossa, é total nossa. Exatamente. Vou contar a minha historinha para vocês, né? Se der certo aqui, vocês quiserem ouvir. Eu tive 3 cesarianas. E quando eu tive minha terceira filha, porque assim, até o segundo filho eu não usava método, né? Aí engravidei da minha terceira, depois de um ano que eu usava o método. E aí eu disse, pronto. A história eu vou encurtar, porque senão eu vou passar a noite toda falando. E aí, na minha terceira cesárea, a médica disse, Lucinha, você não pode mais engravidar, o seu útero está muito fino e você não suportaria uma 4ª cesariana. Então, você deve realmente usar esse método agora para não engravidar. Aí eu disse, ok, tudo bem. Eu já, amparada pela encíclica, onde falava da situação, né, grave, né, de condições físicas, porque eu estava com essa orientação médica que eu não era mais para engravidar. Também na época a gente estava passando uma situação financeira grave, que era uma falência. Então, assim, eram situações que realmente me levava, né, nos levava a aceitar não ter mais filhos. Só que, no meu caso, no nosso caso, Deus queria algo mais, né? E a gente precisa deixar Deus também fazer. Deus me colocou o desejo de me confessar. E eu fui me confessar com um bispo emérito aqui em Fortaleza. E quando eu conversei com ele, eu contei toda a história, né? Que estava de resguardo e que usava o método Billings, que a médica disse que eu não podia mais engravidar, porque eu teria um sério problema, né? Eu poderia não resistir e tal. O bispo parecia que não tinha escutado nada do que eu tinha dito, porque ele disse que 3 era pouco e 4 era bom, né? E 4 era bom, ou seja, ele não deixou eu não ter mais filho, ele mandou eu ter o 4º filho. Eu saí de lá arrasada, né? E achando que ele estava doido, que queria me matar. Eu disse, mas como é que pode, né? Mas eu sei que, né? Como é que pode isso? Deus está querendo isso de mim. Como é que esse bispo fala uma coisa dessa? Deus não pensa em mim. Deus quer que eu morra. Eu nem sou Santa Giana, eu digo isso, né? Que Santa Giana morreu depois da 4ª filha. Mas eu digo, meu Deus, eu não quero morrer. Meu marido não quer ficar viúvo. E aí o que restou para a gente foi rezar, né? E perguntar a Deus o que ele queria e se ele queria que ele nos convencesse. E aí ele nos convenceu de ter o 4º filho. Olha que doidice, né? Era uma loucura, loucura para os homens, né? Sabedoria de Deus. E aí a gente foi, claro que isso também, minha gente, não é algo da noite para o dia. Por isso é que eu não gosto de ficar dizendo, você não pode ter só um filho, você tem que ter 3, ou você tem que ter 4. Não, isso deve ser algo que brote de dentro para fora. Um filho não é uma coisa que você admite porque os outros estão mandando você ter, mas porque Deus colocou esse desejo em você. E é por isso que eu pedi a Deus, Senhor, se está me pedindo, eu quero ter o desejo de ter. Eu não vou ter só por ter, mas porque tu me colocas o desejo. Então, me dê o desejo, por favor. Então, foi um ano de preparo, um ano de oração, um ano de expectativa, e Deus foi trabalhando a nossa vida. Não era fácil a situação que estávamos vivendo. A gente não pode tirar as dificuldades, passando por situações difíceis. Mas Deus foi maior, Ele venceu. Porque ao final de um ano, nós estávamos desejando ter o 4º filho, né? Parece uma incoerência, mas foi assim mesmo. Então a gente ficou desejando ter o 4º. E esse desejo de ter o 4º, e por conta de não ter ligado trompa, de não usar nada, a gente era livre para dizer, hoje eu quero me abrir a vida. Então, pelo método Billings, a gente sabia que aquele dia era o meu dia fértil, que aquele ato conjugal ia resultar numa vida, aquele ato conjugal teve um significado fantástico, pleno, onde a gente sabia que uma alma eterna viria ao mundo. Olha, foi um ato conjugal que a gente chorava. Eu não sei se vocês já tiveram a experiência dessa, né? Mas a nossa experiência de ato conjugal, sabendo assim,
foi uma experiência de céu mesmo, né? De chorar de alegria, saber que ali uma vida estava sendo gerada. Com a nossa colaboração tão frágil, né? Com a nossa pequenez, com a nossa miséria, que empresta a Deus, né? A nossa miséria, e Ele faz ali a grande obra, né? E aí, realmente, né? Nossa filha, a gente sabe o dia que ela foi concebida, a nossa quarta filha. Eu não morri, tive a quarta cesárea. Hoje ela tem 24 anos, é discípula na comunidade. Não tive problema nenhum, nem na gravidez, nem no parto. E foi a melhor coisa que eu já fiz. Obedecer a Deus, ouvir a vontade de Deus, é a melhor coisa que na vida da gente, porque a gente tem a segurança de que é a vontade dele. E se é a vontade dele, só pode ser o melhor para a gente, né? Então, por isso é que eu estimulo as mulheres a ouvirem jovem. Mas eu não quero ter filho tão cedo. Ok, não tem problema. Eu sei que você acabou de ter bebê e tudo, né? E que Deus é que vai colocando, a gente não deve impor, né? Deus vai mudando. É aquela mesma mulher que no início dizia que não queria ter, aí depois de um tempo começa a dizer eu quero ter, né? Porque você não barrou a graça. Quando você não liga a sua trompa, quando você não coloca obstáculo para que Deus faça, Ele faz, né? E não é questão de dinheiro. Ah, não vou ter filho. Olha, Deus, Ele é providência. Eu testemunho isso. Deus é providência. Olha, hoje eu vou fazer 34 anos de casada, né? As 4 estão formadas. Houve um tempo que a gente não tinha dinheiro nem para pagar o colégio. Mas hoje, olha, a gente conseguiu formar as 4 em universidades particulares. Deus deu no tempo certo, depois Deus tirou no tempo certo, né? Porque a gente vive de comércio, é assim, né? Um dia assim, outro assim, ó. A corda bamba. Mas quando a gente está afincada em Deus, na vontade dele, não importa se tem dinheiro ou se não tem dinheiro. Uma coisa é certa, nós temos Deus. E ele não nos deixa faltar nada. Eu falei demais, eu disse que eu sou falante. Se tu não parar, eu vou até amanhã de manhã aqui. E aí, pronto. Eu nem falei muito do Billings, né? Não, mas o seu testemunho, ele é uma forma de falar do Billings, porque as pessoas veem a grandeza desse método, que não é só uma grandeza biológica, mas é uma grandeza espiritual, não é? Isso é verdade. O pessoal fez bastante pergunta nessa live e fizeram uma pergunta aqui que eu quero que a senhora responda. Eu não estou encontrando ela não, mas eu vou falar mais ou menos o que eu lembro da pergunta, que era, dá para fazer o método Billings, entender o método Billings apenas com as informações que a gente tem na internet? Olha, eu quando conheci o método, não tinha instrutor aqui na minha cidade. Nós fomos as nossas cobaias, né? Era um grupo pequeno que se reunia, nós passamos um ano nos reunindo, estudando, a gente lia, chorava, rezava, e era todo mundo, a gente fez um pacto que ninguém podia engravidar, pelo menos aquele primeiro ano, porque a gente ia ser instrutor e a gente tinha que levar a credibilidade das pessoas. Como é que a gente podia engravidar, né? Então, ninguém podia engravidar. Uma graça. Realmente, a gente conseguiu esse feito, né? Passamos um ano aí sem engravidar. E eu confesso a vocês, é mais difícil, né? Claro que é possível, porque o corpo da gente, ele fala, e se você for disciplinada, se você seguir tudo que você lê direitinho, você vai conseguir. Mas com mais esforço, né? E com a probabilidade, talvez, de errar, uma chance de errar, por falta de uma orientação mais completa, né? Porque às vezes você lê uma coisa e não entende muito bem, e talvez você não aplique corretamente. Então, hoje, nós temos no Brasil um representante, né? Hoje não, já há muito tempo, um representante oficial da UOMB Internacional. O método nasceu na Austrália, mas quem representa o método no Brasil, né, é a Semplafan, né? O OMB Brasil, né? E nós representamos aqui o Semplafan Nordeste, né?
Então, a Semplafan, ela detém toda a ciência de como ensinar, didática, né? Que recebe toda da Austrália. Vocês veem que, né, que hoje nós usamos essa régua, né? Que é um produto que foi fabricado lá na Austrália, que é um material didático que nós usamos para ensinar melhor, para que a usuária entenda melhor o seu ciclo, para explicar as regras do método. Nos é fornecido um gráfico, né? Onde é um gráfico oficial do método, onde a mulher tem um espaço para anotar todas as coisas. A usuária te orienta melhor sobre o uso das regras. Então, você tem ali uma facilitadora, né? A instrutora, ela não vai viver a vida inteira com a usuária. A instrutora, ela fica um tempo ensinando, ali 5 meses, no máximo 6 meses, e depois a usuária vai ficar sozinha, ela é livre. Mas é importante, sim, termos alguém para ajudar, né? Se eu tivesse tido, né, teria sido muito bom. Não tive, mas hoje sou instrutora, né? E no Brasil, nós somos quase 800 instrutores espalhados no Brasil inteiro, né? Então, com a modernidade, com a história das lives, né, da internet, hoje também curtou os caminhos, né? Muitas vezes as mulheres que não têm instrutores na sua cidade, elas podem recorrer a instrutoras de outras cidades e podem fazer o atendimento online, né? Então, eu mesmo faço atendimento online, né? Agora, claro que a demanda aumentou bastante, né? Eu estou com quase 50 usuários e mais de 25, eu estou com 25 instrutores. É interessante que esse método, aparentemente, ele se popularizou, digamos assim. Sim. As pessoas estão buscando mais esse método, essa naturalidade. A senhora poderia dizer por que as pessoas estão fazendo isso, assim, do seu ponto de vista? Do meu ponto de vista, a questão da internet facilitou bastante, né? E vi também o engajamento de alguns médicos que têm dado uma visibilidade maior aos métodos naturais, né? Nós temos um médico no Rio de Janeiro que é bem famoso, né? Que é o Dr. Felipe Duarte. Nós temos instrutoras que também têm feito um trabalho excepcional de divulgação do método. Tem instrutoras em Curitiba e outras cidades, como a Bianca, né? Que é a Bia Granado, e também a Pamela, e outras, né? Que tem dado também uma visibilidade maior. A Canção Nova, né? Ela sempre tem feito um trabalho muito bom na televisão também, de divulgação do método. E a gente tem buscado isso. Eu mesma, né, a Semplafan Nordeste, inaugurou o nosso perfil do Instagram na pandemia. Nós não tínhamos nenhum canal no Instagram. Então, o Instagram abriu essa porta, né, de visibilidade maior. Então, a gente acompanha, né, essas mulheres vêm nos buscar, vêm pessoas do interior que nunca nem sabiam o que era o método Billings. Eu tenho acompanhado pessoas dos lugares mais longínquos, né, que se não fosse a internet, essas pessoas jamais seriam atingidas, né? Embora a gente tenha tido, ao longo desses anos todos, o cuidado de levar esse conhecimento. Eu mesma viajei por muitas outras cidades, eu como comunidade católica Shalom, as missões que eu ando, sempre a gente está falando do método Billings, mas é diferente o alcance da internet, né? A internet é um mundo, né? E também não só tem aumentado a procura por instrução, como pessoas querendo ser instrutores, né? Graças a Deus. Então, assim, a Semplafan começou a oferecer também treinamentos online, que facilitou também que as pessoas pudessem ser formadas como instrutores sem precisar ir ao local, né? Só nos cursos online. E tem sido uma grande bênção, né? Esse ano foi muito trabalho, né? Desde o ano passado que o trabalho da Semplafan Nacional tem sido incansável. Eu louvo a Deus, né, por todos eles, né? A grande graça que tem sido esse esforço, né, de toda a diretoria da Semplafan. Heloísa, a doutora Maristela, a Alain, a Kátia. Gente,
Ave Maria, Silvia Paula, são pessoas maravilhosas que têm doado a sua vida para levar esse conhecimento. Aí tem uma pessoa que quer ser instrutora. Para ser instrutor, Sim. o caminho é, primeiro, ser usuário, né? Precisa ter pelo menos 6 meses de uso do método. E aí passar por esse treinamento, né? Que hoje é online. Infelizmente, né? Esse ano já começou o último treinamento, porque eles são 3 meses. Então, começou há uma semana. Né? Então, é um treinamento de uma vez por semana, à noite, que são 3 meses. Passado esse treinamento, e tudo isso, esse treinamento é com prova, né? Com muitos exercícios, muita aula, é muito dinâmico, é um curso perfeito, né? E aí, depois disso, a pessoa, né, a candidata a instrutora em formação, ela passa por um estágio supervisionado, onde ela passa 6 meses atendendo com supervisão. Que, por exemplo, eu sou supervisora, então se você, né, Lívia, que é o nome da minha filha mais velha, viu, Lívia? Se você fosse uma instrutora em formação, você iria acompanhar algumas usuárias, pelo menos 3, né? Com a minha supervisão. Você acompanha, mas você sempre me pergunta, alguma orientação, porque você está no início, né? Faz relatório, então você vai passar 6 meses sob supervisão. Depois desses 6 meses, manda os relatórios para a Semplafan e se torna uma instrutora. É assim o caminho, né? Então, é 6 meses de usuária, 6 meses de treinamento teórico, né? E 6 meses de... Aliás, 3 meses de treinamento teórico e 6 meses de prática, né? Para se tornar instrutor. Uhum. É esse o caminho. Tem uma moça que perguntou: quero muito aprender esse método, só que na minha cidade não tem instrutor. Pronto. Como é que essas pessoas fazem? É isso que eu falei, né? Nós no Brasil somos divididos por regional, né? Então, eu represento o Regional Nordeste. Eu acredito que você que está aqui deve ser do Nordeste também, né? Então, lá no nosso perfil do Instagram, que é Semplafan Nordeste, né? É @Semplafan com N. C-A-N, Plafan, era bom que adotasse aí, né? Então, Semplafan Nordeste, lá nos destaques tem a relação de todas as cidades do Nordeste com os nomes dos instrutores. Então, se por acaso você for de Pernambuco, aí você vai lá e olha a sua cidade, qual é a cidade mais próxima, se você é de Recife, se você não é, tem lá as cidades. Você procura a instrutora mais próxima, manda uma mensagem, vê a disponibilidade dessa instrutora e marca, né, agenda um atendimento. É assim que tem acontecido, né? Então, Luciana, ninguém na minha cidade está atendendo, está todo mundo lotado, procura outra cidade. E assim a gente vai conseguindo. Se não conseguir ninguém, fala comigo, né? Eu sou a coordenadora do regional e eu vou conseguir uma instrutora para você. Mas eu quero que primeiro você vá esgotando, né, a sua tentativa aí com as instrutoras, porque realmente é complicado. Acho que eu travei ou foi a Lúcia que travou? Digam aí o que foi o que aconteceu, se foi comigo ou se foi com a Lúcia. Certo. Já aceitei. Oi, fui eu. Eu caí.
Eu fui Ah, passar aqui, achei que tinha sido comigo. porque eu não gosto de ficar mexendo no celular, porque acabei mexendo aqui na tela e fiz foi cair. Uhum. Tá me vendo agora? Tá me Ah, ouvindo? acontece. Sim, sim, tudo Aí eu não vou ótimo. nem mexer mais aqui, porque senão pode dar um tilt de novo. Pronto. Veja qual foi a pergunta que Pois, fizeram, que eu acabei perdendo. deixa eu ver aqui. Eu não quero mexer mais. A moça, a moça disse que ela é do Rio Grande do Norte. Sim. Mas, como é do Nordeste, então é da sua responsabilidade É também. sim. No Rio Grande do Norte, lá tem o Sérgio. É como eu disse, entrem lá no Instagram, nos destaques, tem onde estamos. Tem Uhum. os mapinhas e Isso. todos os estados do Nordeste. Eu fixei o Instagram de vocês aqui na nossa live. Pronto. Então, pessoal, quando acabar a live, vocês dão uma olhada lá. Isso. Aí você vai ver lá a relação de todos os instrutores. E vai fazendo isso, vai procurando conversar. No Rio Grande do Norte, procure o Sérgio, que ele vai te orientar, né? O Sérgio. Lá em Mossoró, eu acho que a Stephanie, ela está com um problema com o telefone dela, certo? Você pode mandar uma mensagem para mim que eu te passo o contato, tá bom? O meu número também está lá no Semplafan. Tá bom? Muito bem. Então, Lúcia, para finalizar a nossa live, vamos falar sobre uma coisa muito importante que nós estamos tentando, com a graça de Deus, implementar aqui no nosso estado, né? Algumas cidades já conseguiram, que é o Dia do Mob. Ah, sim. Fala para a gente sobre essa questão. Olha, eu quero dizer para você que esse dia do MOB é algo que me emociona até hoje, né? Porque tudo começou aqui em Fortaleza, uma conversa, não é? Eu e um vereador, amigo nosso, o vereador que eu amo, né? Que é o Jorge Pinheiro. A gente teve aqui em Fortaleza uma homenagem por ocasião dos 25 anos da Humanevita e também pelo nosso trabalho aqui junto com o Plafan, né? E os 25 anos de... E aí a gente se encontrou na Assembleia Legislativa e conversando e foi falado sobre o Dia do Método. Vamos fazer um Dia do Método. E ficou essa história. E ele levou a sério esse negócio, né? E começou a fazer realmente uma lei, não é? Para instituir o Dia do Método de Ovulação Billings, para que nesse dia pudesse ser homenageado o Dr. John Billings, né? E também levar esse conhecimento a mais pessoas, né? Porque muitas vezes as pessoas não usam o método por desconhecimento. E tendo uma lei, e tendo um dia, a gente consegue dar maior visibilidade ao método, né? Então, oficialmente, o ano que vem, dia 1º de abril, que foi o dia em que o Dr. John Billings faleceu, né? Que o povo conhece esse dia como o dia da mentira, né? Mas, na verdade, o 1º de abril agora vai se tornar para todo o Brasil, se Deus quiser, o dia da verdade, o dia do amor, que é o dia do método de ovulação Billings, né? Então, tudo começou aqui. Fortaleza foi a primeira cidade do mundo, né, que instituiu o dia do método Billings. Eu tive assim, a felicidade de ver que não só Fortaleza, que com isso, porque quando a gente tem algo bom, a gente quer que todo mundo participe. Então, foi também inaugurada uma grande campanha chamada Mobilize Sua Cidade, para que outras cidades levassem o MOB. Mobilize Sua Cidade, né? A gente até colocou em votação como seria o nome da campanha, acabou vencendo esse nome, né? Mobilize Sua Cidade. E para nossa alegria, a gente foi vendo que muitas cidades foram aderindo. Então, assim, depois daqui de Fortaleza, já teve a segunda, que também já foi instituído, né? Aprovado o dia do método Billings, foi Ipatinga, em Minas Gerais, né? Foi a segunda cidade mobilizada no Brasil.
E depois dela, né, a gente foi vendo que mais de 34 cidades aderiram. Aí também, né, em Palhano e Limoeiro do Norte, através do Cleiton Nunes, né, que também, que é Provida, ele também conseguiu, né, tá aí já os trâmites para que essa lei seja aprovada. E a gente aqui fica torcendo para que até o ano que vem mais cidades possam também mobilizar a sua cidade, né? E possam dar maior ênfase, né, ao método no Brasil inteiro, né? Para que as pessoas se livrem, né, de toda essa mentalidade contraceptiva e possam, pelo menos, ter a chance de conhecer o método. Se você vai aderir, é outra coisa, mas a gente tem a obrigação de levar o conhecimento até você. Porque a adesão, ela é pessoal, né? Mas quem é contagiado pelo método não consegue ficar só para si. Por isso é que a gente vê com muita alegria essa campanha se expandindo, né? Eu fico feliz, né? Eu digo assim, eu já posso morrer em paz sabendo que o método está sendo bem divulgado, né? E se depender de mim, vou morrer velhinha. Dos cabelos brancos não, porque eu pinto, mas vou morrer velhinha falando do Billings, né? Porque não existe coisa mais maravilhosa para uma família, para um casal, do que viver a vontade de Deus também na sua mais íntima, né? Na mais íntima vivência, que é a sua sexualidade. O método Billings, ele liberta os casais de tudo o que hoje a humanidade vem sendo aprisionada. Liberta do pecado, do egoísmo, liberta do hedonismo, né? Do prazer pelo prazer, liberta de tantas mentalidades que nos leva a viver uma vida que não condiz com o que Deus nos quer dar. A verdadeira liberdade, a autêntica liberdade, como diz o catecismo, né? É isso que eu tenho a dizer, minha gente. Venham para o Billings, né? Não tem cor melhor, não. Ai, meu Deus. Ai, como é bom ter um convidado que fala com tanto amor sobre aquilo que a gente propôs. A gente vê, Lúcia, que a sua adesão ao Billings não é porque era conveniente para você na época, mas sim porque você ama, você amava e você ama, vai continuar amando. Quando você disse, agora eu já posso morrer em paz, eu lembrei da apresentação de Nosso Senhor Jesus no templo. Deixai vossa serva em paz, porque meus olhos já contemplaram a salvação. Né? Oh, Jesus! Então, bom, nós já passamos aqui alguns minutos de 1 hora de live, daqui a pouco o Instagram está perturbando a gente. Então, Lúcia, eu só queria agradecer imensamente a sua participação, uma grande graça, a sua participação, a sua colaboração. Muito, muito obrigada. Agradeço em nome do Núcleo Provida Palhano e também em nome de todas as pessoas que estão aqui na nossa live, que continuaram, permaneceram firmes e fortes até o fim da live. Então, muito, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Quero dizer que eu tive a grande alegria também de casar a primeira filha, né? Eu tenho 4 meninas. Então, a primeira filha casou agora e está usando o método, está muito feliz. Eu fico muito feliz, porque é uma opção dela. Nunca exigi que ninguém usasse o método. O método deve brotar de dentro, né? Mas fiquei feliz com a adesão da minha filha, né? Então, eu vejo isso também como uma grande graça que Deus também me deu de poder ver, né? Na vida da minha filha. E que ela vai viver essa alegria, né? Graças a Deus. Então, que Deus abençoe o trabalho de vocês. Graças a Deus. Toda aí Palhano, né? Todo o movimento Provida, né? Que Deus confie a vocês, né? Toda sorte de bênçãos e que nenhuma criança seja rejeitada, que nenhum bebê seja abortado, que o nosso trabalho possa atingir os corações, né? E que as mulheres possam abraçar a vida e que tenham o seu útero não como lugar, um cemitério, mas um jardim da vida e do amor. Viu? Que Deus abençoe, Nossa Senhora proteja a cada um. Você reza por mim e eu rezo por você.
Então tá. Tchau, gente. Tchau, Lúcia. Até uma próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus. Tchau. Tchau, tchau.